Boa noite, tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Cada dia melhor, né? Muito bem Prazer mesmo. enorme, viu, você ter aceitado o convite, porque é um tema que eu gosto muito, eu gosto muito de saber de educação. Meus filhos estão fazendo faculdade, um vai ser professor de educação física, a outra vai ser pedagoga. Então, é família de gente que gosta de ensinar. Uhum. Eu vejo que você tem vários projetos de educação, você sempre trabalhou com isso, foi secretário também, você entende bastante dessa fase, mas conta pra gente primeiro, para quem não te conhece, seu nome, o que que você faz e qual é a sua trajetória até chegar a esse momento da sua carreira, para a gente poder começar a fazer as perguntas e evoluir a nossa conversa. Legal, Vânia. Você está me ouvindo bem? Tô. Então, a Joyce foi muito, nada na vida é por acaso, foi muito interessante que eu não sou de Barra Mansa, eu sou de Paraíba do Sul, né, que não é muito longe daqui, e eu estudava, eu tinha acabado o ensino médio, na época era científico, né, e fui estudar em Vassoura. E cheguei lá em Vassouras, um dia durante a aula, já mais para o final do ano, um colega de turma chegou e falou: Poxa, vai ter um curso. Eu fui fazer ontem a minha inscrição para o curso de Educação Física lá em Volta Redonda. As inscrições acabam amanhã. Eu fui correndo para casa, cheguei em casa, falei com meu pai se ele autorizava, e eu vim no primeiro ônibus para Volta Redonda, consegui me inscrever, e aí comecei a minha carreira, né? Comecei a estudar lá no Centro Universitário de Volta Redonda. Quase tive que parar de estudar, porque meu pai faleceu logo, eu estava com 2 meses no curso, meu pai faleceu, mas surgiu um anjo na minha vida, como sempre surgem anjos na vida da gente, um professor, sabendo que eu ia parar de estudar, me convidou para trabalhar na academia dele, o professor Manuel Militão Guedes, e ali eu trabalhava na academia em troca da minha mensalidade na faculdade, e assim eu consegui me formar, outros amigos que me ajudaram também, colegas de turma, que foi uma fase difícil da nossa vida, meu pai tinha falecido e tudo mais, a gente mudou para Barra Mansa, e já me formando eu recebi um convite do Colégio Verbo Divino, e dei a sorte de começar a minha carreira numa instituição comandada pelo professor Ernesto Casiraghi, uma instituição fantástica, com profissionais de primeiríssima linha, né? A professora Verdade. Marta, Jane, Helenice, pessoas Turma de muito peso. competentes, turma de peso que contribuiu significativamente para a Exatamente. educação e para a formação de jovens daquela geração aqui em Barra Mansa. Eu sou muito grato por ter tido a Eu sou oportunidade de fruto começar. disso, hein, gente? Aí, a Kitty, ó. Ô, beijo, amiga. Olha aí o professor. Meu amor aqui. Me chama de tio Fernando até hoje, vê se pode. Aí, Vânia, ali eu tive essa sorte e comecemos a trabalhar, né? Eu entrei como estagiário, depois como profissional de educação física, já tem alguns anos, né? Isso foi em 1980, né? E depois trabalhei em escolas do Estado, fui diretor de escolas públicas do Estado, trabalhei na prefeitura de Barra Mansa e tive um ano fora da educação, que eu morei no exterior, depois voltei e voltando eu recebi um convite do Centro Universitário de Barra Mansa para trabalhar com educação física e comecei lá, dentro desse contexto de educação física, depois me convidaram para uma coordenação de extensão, que é um departamento que faz o relacionamento da instituição de ensino superior com a comunidade. E desenvolvemos esse projeto lá, eu e uma equipe, tornamos esse projeto grande aqui na região. O BM começou a ter um relacionamento com o seu entorno, entorno, né, muito grande, porque essa é a razão de ser de uma instituição de ensino superior, promover o desenvolvimento, o crescimento da região que ela está inserida. E a gente fez um trabalho muito bacana sobre isso lá. Me saí um pouco para assumir a Secretaria de Educação de Barra Mansa, fiquei 10 meses, desculpa, e depois voltei para o UBM para um outro projeto, que é um projeto de ensino à distância, do EAD, que eles estavam criando lá. E aí, depois disso, ano passado, eu solicitei meu desligamento da instituição, porque eu também comecei um outro projeto,
que eu acho muito interessante, né, e que está tendo um sucesso bacana na região, que é o projeto que eu faço parte de uma agência de desenvolvimento local, do Sul Fluminense. É uma agência que foi criada a partir de um programa do Sebrae, que chama Programa Líder, um programa de territórios empreendedores. E basicamente é o seguinte, o Sebrae reúne um grupo de pessoas, e aqui na nossa região foram 12 municípios, prefeitos, secretários, médicos, empresários, gente de diferentes áreas de conhecimento, e para criar um planejamento para aquela região, um planejamento em alguns assuntos, né? Nós aqui escolhemos educação, turismo, mobilidade e tecnologia. Então, esse grupo, acabando esse programa do Sebrae, esse treinamento que nós tivemos, nós criamos a agência, fizemos um planejamento, junto com profissionais, por exemplo, o meu eixo que eu dirijo é o eixo de educação, é um trabalho voluntário, né, de todos nós, e nós estamos aí, somos 12 municípios, secretários, profissionais, pensando na educação regional. O que nós pretendemos, o que nós entendemos que a educação pode fazer para auxiliar num desenvolvimento sustentável da nossa região. Sim. A gente não fala, se fala muito em desenvolvimento econômico somente, né? Mas você não faz um desenvolvimento econômico se você não tiver um desenvolvimento social. Sim. Se você não tiver pessoas, eu não vou dizer preparadas, mas pessoas integralizadas com possibilidades, com habilidades, com atitudes que te levam a criar um projeto de desenvolvimento. E se fala muito no Brasil, já vou abrir para você perguntar, inclusive, sempre se fala, a educação tem que ser prioridade. E eu tinha um amigo que dizia que a educação era sempre prioridade em cima de palanque, né? Mas nós hoje, eu estou vivenciando uma transformação regional na escola pública de profissionais que estão fazendo um trabalho de maneira que a educação e o cotidiano e a aprendizagem ela seja uma coisa muito significativa para a construção de trilhas de jovens, de famílias e de comunidade. Então, hoje a gente pensa uma educação bem inovadora, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente pensa numa educação em que as pessoas elas têm um propósito para a vida delas, né? E elas deixam de ser agentes passivos dentro das escolas para que elas participem da construção do seu futuro. É um pouco disso. Eu sou graduado em Educação Física, como você falou, e estou muito feliz de seu filho seguir essa profissão, que eu costumo brincar que eu tenho a melhor profissão do mundo, que é de professor, com todo respeito às outras, e ainda melhor de tudo, sou profissional de Educação Física. Quando eu falo isso em algumas reuniões, o pessoal brinca comigo, mas eu sou muito feliz, né? O que eu tenho, a minha família, o pouco que eu construí, ou talvez o muito que eu construí materialmente, foi com a educação, né? Então, eu graduei em Educação Física, me graduei também em Pedagogia. Eu tenho um MBA, uma especialização em Gerenciamento de Projetos, e tenho um mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, que eu fiz na Unital, que é um assunto, por conta do meu trabalho lá no UBM, eu vim fazer esse mestrado. Então, sou um profissional extremamente feliz com a minha profissão, por tudo que ela me deu, principalmente questão de relacionamentos, né? A gente constrói relacionamentos que são para a vida inteira, né? Não só de colegas, mas de estudantes, né? De alunos. E isso é que é o melhor de tudo. Gente é o melhor de tudo. Né? Então, é um pouco da minha história, da minha vida aí, do meu trabalho. Tem gente que pergunta para mim por que eu não estou pescando, por que eu não estou parado, por que eu não largo isso, né? Mas é uma paixão, é uma gratidão. Eu penso que tem momentos na vida, que não tem que ser no final, que a gente deve retribuir a tanto que a gente recebe, né? Da vida das pessoas. E eu ainda tento devolver um pouco do muito que essa carreira e que a vida tem me dado de coisas boas, né, de felicidade, de alegria, de construção, sempre coletiva, sempre com outras pessoas.
Mas isso é muito importante, porque a vocação, ela é muito é, prazerosa e ela dá saúde, né? Saúde mental, saúde física. E você faz com amor, com carinho, com dedicação e não se torna um fardo. Isso é muito importante, cada um saber realmente para que veio nesse mundo e não parar. Porque os obstáculos vêm, as fases mudam, a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a ter outros interesses, mas aquilo que é principal é passar adiante conhecimento. Eu vejo assim que é uma troca de governos tão grande e troca de interesses políticos. E, infelizmente, os planos que se colocam para essa geração não estão indo adiante, né? Se interrompem no meio do caminho. A gente começa muito bem, a gente faz as coisas muito bem, mas você vê que algumas coisas vão acabando porque as pessoas perdem, né, essa visão de ajudar as comunidades a integrar as crianças. Nós precisamos de todas as pessoas da sociedade, o autista, sabe, o da pessoa com síndrome de Down, pessoas com deficiência, as pessoas que são menos favorecidas, os vulneráveis. Todas essas pessoas fazem parte da sociedade, elas nos ensinam a evoluir como seres humanos. Integrar essas pessoas todas no convívio, na sociedade, é muito importante. A educação vem de casa, mas ela pode ser também transmitida na escola, né, nos cursos. A gente pode falar isso na internet. Eu aprendi bastante na internet também, vários modelos de como me comunicar de maneira não violenta. Muitas vezes eu escorrego, mas eu vejo que existe formas de você aprender hoje não da forma tradicional. A gente pode incluir as pessoas, não porque uma lei diz que tem que ter aquela pessoa diferente na sala neurodivergente, mas porque nós entendemos que essas pessoas contribuem para a nossa sociedade. Essas pessoas trazem para nós um conhecimento diferente de como o cérebro funciona, como a gente pode regular as nossas emoções, como a escola pode receber. Às vezes eu vejo que tem mecanismos físicos para ajudar essas crianças a não ficarem, né, se mexendo tanto, não atrapalhar tanto a professora, mediadores escolares. O que você acha da gente ter isso de maneira mais ampla dentro da sociedade, como uma gestão pública, de fazer com que as pessoas entendam primeiro que um precisa do outro para existir e não só estamos ali porque a lei mandou que a gente ficasse com pessoas diferentes dentro de sala de aula. Ô, Vânia, isso a gente tem que pensar o seguinte, no nosso projeto de escolas inovadoras, um dos primeiros tópicos, o mais importante talvez, o básico de tudo, é a questão da humanização dos espaços. E quando se fala em humanização dos espaços, você tem que pensar em direitos das pessoas. Tá? Você coloca muito bem essa questão. Essas pessoas, além de toda essa parte humana e de construção coletiva e de aprendizado que pode acontecer, quando você tem os diferentes juntos, e isso é a coisa mais fantástica do mundo, é você conseguir trabalhar, conviver, respeitar os diferentes, e sejam os diferentes de uma maneira social, física, intelectual ou religiosa. O Júlio Velasco, que agora está treinando a seleção de vôlei da Itália, que foi eleito o treinador de vôlei do século passado, perguntavam para ele no dia da entrega do prêmio, mas qual é o segredo do seu sucesso? Ele falou assim, eu consigo trabalhar com os diferentes. Pois é. Então, hoje, você colocou essa questão da pessoa com deficiência, né? Do autista, do deficiente físico, deficiente visual e etc. Eu, desde que eu me entendo por gente, na faculdade, eu já desenvolvia projetos para pessoa com deficiência, depois criamos as Olimpíadas Especiais de Barra Mansa, criamos o Conselho da Pessoa com Deficiência. Hoje eu escutei num programa de rádio uma mãe dizendo que não sabia mais o que fazer porque o filho dela vai para a escola, ele é autista, ele tinha que ter uma pessoa de apoio próximo a ele, né, dando ali a parte de assessoria comportamental, atitudinal, de ajuda que faz, né, mas que
não tem. E que o que acontece é que o filho dela vai para a escola e dá um papel em branco e uma caneta e a criança fica o tempo todo desenhando. Então a criança ela não tem um projeto para ela. Isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar bem claro, isso é um direito da pessoa. Tá? E a educação no Brasil, a educação nos municípios são as secretarias que têm mais dinheiro, né? Que recebem mais verbas, que existem possibilidades até financeiras de se desenvolver programas e projetos para a pessoa com deficiência e para o público de uma maneira geral, para os meninos, para as meninas de uma maneira geral. Precisa ter vontade política e competência. Quando se fala em valorização de profissional de educação, eu acho que a gente tem que pensar na valorização da educação, entendeu? E esse público, ele está chegando cada vez mais. Eu sei de cidades aqui na região que só esse ano foram 500 novos casos de crianças com TDAH, autismo, que estão chegando. E é um direito que os municípios têm que se mexer sim e têm que fazer por esse público. Porque você, na sua abertura, você falou uma coisa fundamental. Nós vivemos outra época. Nós não estamos nos anos 40, nos anos 30. Nós estamos em 2024. E os órgãos, os diferentes órgãos que existem para tornar a vida das pessoas possíveis e melhores, eles não podem continuar se desculpando por não fazer as coisas e o Ministério Público ter que toda hora acionar prefeituras ou escolas particulares, porque isso acontece em escola particular também, para que cumpra o seu dever constitucional. Sim. E para que aquela pessoa tenha direito. Entendeu? Então, isso é uma situação, Vânia, isso é importante que eu vou dizer, que cabe a nós, cidadãos, tá? Fazer com que isso aconteça. Eu tenho um exemplo muito claro aqui no Brasil, você deve já ter ouvido falar, que é da cidade de Maringá, no Paraná. A cidade de Maringá, eles criaram um observatório social e criaram, a cidade, há 10, 15 anos atrás, criou um projeto. A comunidade criou um projeto. Nós queremos que a escola, aqui no nosso município, ela funcione dessa maneira. Isso foi construído pela comunidade. Nós queremos que a merenda escolar, nós entendemos que ela tem que ser dessa maneira. Nosso projeto para daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, é ter 5 universidades. Então, entra governo, sai governo, não tem como políticos ousar a não fazer aquele projeto que foi construído pelo Observatório Social e pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade. O professor Milton Santos, só te devolvendo a palavra, porque senão eu falo demais, e é um dos... Fica à vontade, a gente está aqui para te sugar um pouquinho. Professores mais fantásticos do Brasil, que já morreu, ele dizia uma coisa que eu tenho na minha vida há muito tempo e eu costumo dizer aonde eu posso falar. Nós temos que pertencer ao que nos pertence. Entendeu? Isso é fundamental. Nós não podemos ficar longe das escolas, nós não podemos ficar longe do serviço público, das secretarias de saúde, dos postos de saúde. Nós temos que estar presentes, porque isso nos pertence. Entendeu? E essas coisas só vão ser transformadas a partir do momento que nós participemos de uma maneira que não tem que ser com cargo público. Eu não preciso ser vereador, eu não preciso ser prefeito, eu não preciso ser secretário, eu não preciso ser nada. Tem uma outra coisa que eu falo também, que às vezes o pessoal não entende muito, mas é o seguinte, o poder público, ele não produz um centavo. Você é advogado, você me conhece. Ele administra porque é nosso. É verdade. Porque é meu, é como o dinheiro que eu ponho lá no banco. Então, se ele administra o que é meu, o que é seu, o que é da Kitty, o que é do João, o que é do Antônio, o que é da Maria, isso tem que ser de uma maneira, administrado de uma maneira que venha ao encontro dos nossos interesses como comunidade. Exatamente. E aí eu
entendeu? Não cabe mais nós termos uma educação. Você falou bem, a educação vem de casa. A educação de valores, a educação de comportamentos, a educação ética, e até um pouco de educação se você pensar em aprendizagem. Mas Sim. uma aprendizagem, um relacionamento, ensino, aprendizagem, isso acontece dentro de uma instituição que se chama escola, não é? Seja uma escola de educação infantil, fundamental, média, ou uma escola de ensino superior. O ensino e a aprendizagem acontece nesse contexto. Verdade. Então, nós entendemos que, e se a gente parar um pouco para pensar, voltando àquela sua fala inicial, eu vi esses dias uma propaganda de uma prefeitura da região e um candidato mostrando uma reforma que foi feita numa escola. Maravilha, mas se você bate o olho ali, é um ambiente que está reproduzindo o mesmo ambiente de 1940, Exatamente. 1950. Exatamente. Exatamente. Nós temos, você falou das mudanças sociais, das mudanças tecnológicas, das mudanças que estão acontecendo em todos os setores da sociedade, mudanças que estão acontecendo até em ambientes religiosos que são muito tradicionais. Exatamente. Se hoje eu e você sairmos daqui e formos em alguns ambientes escolares de algumas regiões, né, na sua grande totalidade no país, é o mesmo ambiente de que nós tínhamos quando eu frequentei a escola, quando meu pai frequentou, minha mãe frequentou. Eu estou dizendo de ambiente físico, tá? Uma questão física, de construção, só para enriquecer, porque as coisas vêm assim na minha cabeça. Há um tempo atrás, um amigo meu que é arquiteto me procurou que uma escola particular grande no Rio, no bairro da Penha, estava fazendo um investimento de mais de 40 milhões de reais no prédio da escola. E aí ele me mostrou o projeto. Eu falei, olha, vocês só estão reformando o que acontecia no 50. Exatamente. Cadê a humanização desse espaço? A secretaria é aquele balcão daquela maneira, a sala dos professores daquela maneira, as salas de aula com aquelas carteiras, que entram um personagem, uma pessoa, por mais competente que seja, eu não estou diminuindo o trabalho de ninguém, e nem estou desacreditando a educação tradicional, que eu acho fundamental, né? Mas nós temos que utilizar isso como experiência para o futuro. Mas eu falei, cara, olha a transformação que vocês fizeram aqui. Vocês só pintaram, né? Revestiram, compraram carteiras novas. Por quê? Vai acontecer o seguinte, de 50 em 50 minutos vai entrar um personagem aqui, tá? E vai tentar transmitir um conhecimento para esses meninos que talvez eles já tenham. E que hoje, como não tinha antigamente a gente procurava na Basta, conhecer enciclopédias, ou era a cabeça do professor, hoje não. Hoje o conhecimento, ele está difundido, ele está capilarizado. Né? E o aluno hoje, você falou da questão aí anteriormente de mediação, essa função do profissional de educação, e seja ele o que está em sala de aula, ou que esteja na recepção, ou que esteja fazendo uma merenda, ou que seja um orientador, etc., a função dele hoje é mais de um estimulador, de um mediador, de um construtor coletivo de projetos individuais. Porque você tem 40 você deve ter tido na sua época aí 35, 40 pessoas dentro da sala de aula. São 40 seres diferentes. Na educação física, no treinamento esportivo, a gente tem esse princípio básico da individualidade biológica de cada um. Tem um que é mais propício para o handball, como eu fui, outro para o futebol, outro para o vôlei, outro para a natação e etc. E na vida da gente também. Você pega lá 40 meninos, 30 meninos. Eu me lembro, depois vou contar um caso de um colega, uma pessoa que você conhece, não vou citar o nome, mas que você conhece, mas você tem um menino que ele tem uma inteligência para música, você tem um menino que tem inteligência para matemática, você tem um menino que tem inteligência para um comportamento empreendedor, para ser advogado, para ser professor. E a gente não pode
chegar com um pacote igual para todo mundo. A Sim. gente tem que construir essas trajetórias de uma maneira mais humanizada, sem deixar que não haja aprendizagem, deixar a aprendizagem de lado. Não, é importante a aprendizagem. As pessoas têm que as suas etapas de aprendizagem são necessárias para aquelas pessoas. Mas nós não temos que utilizar ainda metodologias feudais, posturas e deveres que às vezes... Autoritários, arbitrários, né? Exatamente. As coisas... O menino pode aprender o que for da história, da geografia e da matemática, mas não tem que ser exatamente como era há 10, 20, 30 anos atrás. Ontem eu te passei um videozinho rapidamente ontem pra você ver. A menina lá no Nordeste, né, em Sobral, que hoje é uma referência mundial. Né, o Nordeste hoje do Brasil, ele pulsa educação inovadora. É isso em Pernambuco, é no Ceará, que Sobral é conhecido hoje. Sobral é case mundial de sucesso, né? No trabalho lá no Ceará que eles fazem. E a menina dizendo, poxa, eu quero desenvolver coisas, mas o meu livro de geografia, não em cima de um livro de geografia que foi escrito em 2016. Porque, inclusive, a geografia já mudou depois de 2016. Exatamente. Então, quando você fala dessa diversidade de pessoas, né, nós temos que preparar o ambiente escolar, nós temos que preparar profissionais de educação. Quando eu digo profissionais de educação, é todo esse time de gente extraordinária que está desde a recepção até a direção da escola, para que eles se sintam competentes e preparados para receber o diferente dentro das escolas. Né? Nós vamos fazer agora a ADR Sul Fluminense, em parceria com a Unifor e com o Sebrae. Uhum. Nós vamos fazer no dia 13 de setembro o primeiro encontro sobre inclusão das escolas públicas da nossa região. Então, nós vamos pegar 2 cases de cada município, tá? Para a gente levar para um evento. Lá nós vamos escolher, uma comissão vai escolher um caso de cada município, que é o primeiro evento que nós vamos fazer durante 6 horas, para que os municípios apresentem que projetos eles estão desenvolvendo com foco na pessoa com deficiência. E olha, eu vou dizer para você, Vânia, o que as escolas públicas, tem municípios aqui na região que estão desenvolvendo trabalhos, eu não vou citar aqui nome de município, para que eu não seja injusto de esquecer um ou outro. Mas olha, o trabalho que está sendo feito nas escolas públicas municipais de alguns municípios daqui da região é de deixar a gente boquiaberto pela competência e pelo nível de compromisso social que esses municípios, essas secretarias, esses profissionais estão tendo com a sua comunidade. Coisa raríssima de ver, porque às vezes o pessoal fala, pô, o pessoal da escola pública não quer nada, não, o professor não quer nada, não, aquele político lá não quer nada. Não, tem muita coisa bacana sendo feita para a questão da inclusão e para a questão da inovação na educação em nossa região. Isso é muito bom, né? Porque a gente vê esperança, luz do fim do túnel. Eu vou te falar sinceramente, eu como mãe de 3, né? Eu estudei em colégio tradicional, os meus filhos também. A gente se esforçou para dar uma boa educação para eles, porque entendemos que a educação tira você de qualquer situação. Não importa onde você está, qual a sua dificuldade, se você está com problema de arrumar um trabalho, você quer empreender. Aquilo que não podem te roubar é o seu conhecimento, o que está na tua cabeça. Então, é importante que isso seja fomentado na cabeça das pessoas. Uma mulher hoje que está em situação de violência, se ela tiver conhecimento prático de trabalho e de estudo, ela pode sair da situação e pode empreender e fazer um trabalho para ela e sair daquele relacionamento abusivo. Seja também uma pessoa idosa que possa empreender para ela mesma, para aumentar o seu poder aquisitivo e não ficar amarrado à previdência. Então, a educação, seja em qual fase da vida, ela é essencial, né? Nós não estamos falando só de uma geração de jovens e crianças. A gente está falando de uma educação que pode também aprimorar qualquer pessoa e qualquer idade para fazer qualquer coisa que deseje. Porque basta o ser humano ter vontade
ele consegue produzir coisas boas através do conhecimento. Né? A internet está aí, foi instituída, a gente usa a internet, graças a Deus, de uma maneira saudável, muitos não, mas é muito bom fomentar essa experiência, essa troca de sabedoria, porque muitas pessoas, eu acredito, que em lugares diversos não teriam condições de ter certos conhecimentos se não fosse a internet, né? Popularizou, democratizou, e essa é uma ferramenta que deve ser introduzida cada vez mais dentro das escolas, porque eu acho que é muito retrógrado uma escola dizer que não quer usar o celular, o tablet, sabe, as ferramentas de busca, a inteligência artificial. Eu vi hoje um vídeo que foi colocado sobre a advocacia. A advocacia hoje, ela é muito impelida para fazer coisas, né, de relacionamentos, de trabalho, só que qualquer advogado, qualquer profissional hoje que não usar a inteligência artificial vai ficar obsoleto. Então, é importante que essa ferramenta seja introduzida. E a gente vê que há uma barreira muito grande, não só pela ideia, mas assim, eu acho que a geração dos professores precisa ter um up, sabe? O professor precisa se aprimorar, ele precisa ter mais ajuda, mais incentivo, mais motivação, porque a nossa realidade de professores, ela não está muito boa. Por quê? Porque está estagnada, triste, desqualificada, muitas vezes oprimida se tem uma ideia diferente dentro daquela escola não vai funcionar, porque não deixam. Então, como é que a gente pode, assim, você nesse seu trabalho, ajudar o professor a tomar aquele fôlego? Porque minha mãe mesmo falava assim, na minha época professor era valorizado, mas agora professor é um lixo, ainda tem que apanhar de aluno dentro de sala. E aí, porque ela é professora de português, então ela olha só como é que ficou o meu salário de aposentado, porque realmente é uma desumanidade, né? Depois de tanto tempo de contribuição. Mas eu vejo isso, eu vejo que o professor hoje precisa de uma ajuda, sabe, de uma referência, uma motivação. Tem esse pensamento também nesse seu programa? Claro que tem. A gente não consegue transformar e fazer uma escola inovadora, uma escola diferente, se nós não tivermos profissionais capacitados, profissionais preparados e profissionais compromissados com isso. Ninguém está muito satisfeito. A gente está falando de uma maneira geral, porque Vânia, hoje eu não tenho dúvida, e aqui na região nós temos projetos em alguns municípios, nós temos algumas escolas, nós temos uma escola aqui, inovadora, nossa ação, do nosso projeto da ADR, que foi criada aqui, eu vou citar o município hoje, em Porto Real, e fica em Bulhões. Hoje nós temos profissionais de educação, de maneira geral, querendo ir para essa escola trabalhar. Porque eu costumo dizer que o profissional, ninguém entra nessa profissão porque se não tem o ideal, né? Sim. Porque a pessoa, quando entra para ser professor, e isso não é de hoje, quando ela resolve ser professor, ela sabe, ela entende o contexto, né? Sim. Que da dificuldade. Não é na nossa aposentadoria, não é? Realmente a aposentadoria ela, de um profissional do Estado aí é ridícula, né? Nós temos o exemplo de vários países em que o profissional de educação ele tem uma outra remuneração. Eu não gosto de usar essa palavra valorizado, não. Eu já vou te explicar por quê. Porque eu, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Qual professor seu que não foi valorizado? A valorização, ela envolve uma série de coisas. Não é só questão financeira. Eu me sinto valorizado, sempre me senti valorizado por você, né, porque está na sua presença. Pela Kit, pelo Tânia, pelo Cris. Eu posso citar um monte de aluno aqui. Eu sempre me senti um professor valorizado. Eu acho que, principalmente na época da sua mãe e de outros profissionais de educação, a remuneração era terrível. Era uma maldade.
aquilo, entendeu? Agora, o que eu vou dizer para você é polêmico também, e tem gente que não gosta. Uma vez, numa escola pública que eu estava, me chamaram para fazer uma palestra, e aí as pessoas começaram a falar muito dessa questão de desvalorização do profissional de educação. E eu falei, gente, mas eu acho que um tempo atrás, não, que é um absurdo. Aí eu peguei, levantei, e eu cheguei na janela e falei, quem são aqueles automóveis que estão lá fora? Não tinha um carro velho, com mais de 2 anos de uso. Era todo do profissional de educação. Se hoje você for nas escolas, e isso é polêmico, tem gente que não gosta quando eu falo isso, a coisa é diferente de uns anos atrás. Né? Hoje o profissional de educação, aí por 12 horas de trabalho, tem cidades que pagam 4, 5 mil reais por 12 horas de aula em sala de aula, estou dizendo. Tem um trabalho fora também. Então, se foi terrível, foi. Mas hoje eu digo que, financeiramente, é uma carreira interessante para as pessoas seguirem, pelo tempo de trabalho, entendeu? Agora, a valorização, ela entra nesse contexto de umas coisas que você falou aí, que é que tem o professor hoje, essa questão do burnout, tem um monte de professor abandonando, né? A média, tem um município aqui da nossa região, que a média, o pessoal faz concurso, a média é de 600, 500, 300 profissionais de educação por ano que querem, vamos dizer assim, largar a profissão. Bom, isso é fato, isso é real. Agora, Vânia, eu não tenho dúvida que essas coisas só vão mudar. Nós não vamos fazer isso e as crianças vão passar de um dia para o outro a, vamos dizer assim, respeitar, porque eu não vejo isso como uma falta de respeito, eu acho isso fruto de uma geração, de um contexto social. Exato. Agora, se nós não tivermos um ambiente escolar em que esse menino saia de casa, e desculpa a palavra que eu vou usar aqui, com tesão, que vá para a escola para curtir um negócio que você falou aí. Olha, quando bate o sinal que fala que é aula de educação física, ou é aula de arte, ou é aula de laboratório de ciência, e principalmente a de educação física, os meninos saem correndo para fazer. Porque ali ele tem prazer, Exato. ele tem satisfação, ele se sente bem. Então, o nosso grande desafio, isso que nós estamos propondo na região, é deixar a questão partidária, questão fundamentalista, etc., de lado, que eles estão religiosos de lado, e a gente tem um ambiente onde todos os personagens, desde a família, o diretor da escola, os alunos, eles percebam o significado daquele ambiente para eles e eles sejam felizes dentro daquele contexto. Exatamente. Então, você pensa bem, quando que há essa ruptura? Isso é loucura aqui do seu amigo, tá? Não é nenhum dado científico, nem coisa, mas presta atenção. Você pega seu filho, a sua filha, uma pessoa hoje, põe numa escola de educação infantil. Porra, a criança respeita o professor, a criança participa porque é um ambiente humanizado. A educação infantil é um ambiente coletivo. As crianças constroem junto às coisas. Mas eles são pequenininhos, não tem noção. É a etapa deles. Agora, o menino chegou no 6º ano, ele já vai para uma sala com uma pessoa só lá na frente, e bate sinal, ele sai e entra outra pessoa, e bate sinal, sai, ele entra outra pessoa, e ele vai para o recreio e depois volta, e às vezes com assuntos ou com ambientes que falta o que você falou aí. Falta tecnologia, falta informação atualizada. Eu tive profissionais de educação física que formaram comigo que nunca fizeram um curso de capacitação, nunca fizeram um curso de formação continuada, pararam de estudar. O cara dizia para mim, cara, eu já me formei, eu vou fazer curso para quê? Então, nós temos que tratar a educação, esse ambiente, né, em que as pessoas convivem, crescem, e tem a expectativa das famílias, como você falou aí, de muitas pessoas, que esse ambiente ele realmente tenha um significado e as coisas aconteçam. Não pode um aluno de chegar aí na 5ª série, 6ª série, sem saber ler, não é? Não pode um aluno de uma escola particular, como a gente vê, conheço casos também de escolas particulares, que vai só reproduzir
produzindo. Eu me lembro, eu ia te contar um caso, eu me lembro de um conceito de classe que eu participei lá no Verbo Divino, os caras malhando um aluno de cima a baixo. Que esse menino é isso, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, faz aquilo. Aí eu levantei e falei, mas eu acho isso. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele é assim, ele é assado, ele tem essa criatividade. Hoje o cara trabalha com marketing, uma série de coisas aí, é um profissional de sucesso regional, entendeu? Empreendedor, com comportamento empreendedor. Eu falei, gente, vamos parar isso há 30, 40 anos atrás, e ter essa visão de que o cara tem que vir aqui e só fazer coisas que um personagem entenda dessa maneira. Olha, escolas inovadoras são uma realidade hoje no Brasil, isso está crescendo. Nós temos escolas inovadoras no interior do Piauí que são de uma qualidade extraordinária. As metodologias são diferentes, metodologias de aprendizagem, de ensinagem são diferentes, os ambientes são diferentes, as pessoas, os alunos têm um prazer de ir. Eu vou te dar um exemplozinho de um filme de 2016, né? E isso não aconteceu no Brasil, aconteceu na França. Eu acho que eu até comentei isso com você rapidamente, um CEO lá do Steve Jobs, ele, no segundo casamento, ele tinha uma filha de 6 anos. E tinha já um filho de 38 anos. Mas no segundo, uma filha de 6 anos. E ele quis matricular essa filha de 6 anos na mesma escola que o filho que já tem 38 anos estudou. E ele chegou na escola, era o mesmo ambiente. A portaria do mesmo jeito. E algumas pessoas ainda estavam lá. A sala de aula era a mesma e as metodologias utilizadas eram as mesmas. Ele falou, meu Deus do céu, se passaram 32 anos e isso aqui, esse ambiente não mudou. E aí ele falou, das duas, uma, ou meu filho vai ter homeschooling comigo, vai estudar em casa, ou eu vou criar uma escola diferente. E foi isso que o cara fez. Ele criou uma escola inovadora dentro de uma outra perspectiva de ensino, de aprendizagem, de relacionamento humano. Nessa escola, em 2016, ela tinha em torno de 150 alunos. E nós temos já isso acontecendo, começando na nossa região. Então, toda essa frustração, todo esse burnout, essa falta de respeito, essa falta de interesse do aluno, do estudante, pela escola e pela sala de aula, nós não vamos mudar isso dizendo o seguinte, olha, o aluno tem que vir interessado de casa. Isso não existe. É fato, é real, não vai acontecer assim. Agora, eu só vou a um lugar, eu só assisto a um filme, desculpe o exemplo que eu vou dar, eu só vou ao Maracanã para ver o Flamengo, porque eu amo, porque eu gosto. Eu só vou ao filme, entendeu? Eu gosto de ir a filme do Robert De Niro, do Morgan Freeman, entendeu? E de outros atores e atrizes que eu acho fantástico. A gente não vai a lugar que a gente não fica satisfeito. A gente não compra coisa que vai nos dar desprazer. E nós temos que pensar dessa maneira na escola. E é polêmico o que eu estou dizendo, mas é assim. E parar de achar, os profissionais de educação, os pais, acharem que é outro que tem que resolver isso. Não. É o prefeito, é o governador, é o ministro da Educação. O que os caras fizeram no Ceará? Eles foram para dentro das escolas, né? Lógico, começou isso lá com a família Gomes, com o Ciro Gomes, e com o irmão dele, mas eles pegaram uma pessoa, que hoje até é a secretária nacional de Educação Básica, falaram, cara, nós temos que começar aqui dentro de sala de aula. Muito mais do que a gente ficar inaugurando prédio bonito e falar de sistemas que são contratados para gerenciamento, etc., o fundamental é o que acontece dentro da sala de aula, que é a aprendizagem dos alunos. Agora, só que essa aprendizagem, eu ensino, continuo insistindo nisso, não falo só em ensino, estou falando de aprendizagem, que é um direito do ser humano ter, e com essas diferenças todas que a gente já colocou aqui, né, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência física, ou as diferenças religiosas e etc., o indivíduo tem que ter uma aprendizagem garantida e significativa. E dessa maneira, sem
percepção de valor pelo aluno, do que ele vai sair de casa às 7 da manhã, ou ele vai sair de casa à 1 da tarde para ir para um local, para ele aprender, sem ele ter a percepção de que isso realmente é alguma coisa que vai lhe trazer satisfação e vai ajudar a construir uma trilha de futuro para ele, nós estamos perdendo tempo. E se você falar para mim assim, as pessoas falam, quando a gente cita a Finlândia, quando a gente cita o Chile, quando a gente cita a Colômbia, ou outros países, quando a gente cita o Ceará no Brasil, quando a gente cita Pernambuco, o Nordeste, cara, tá bombando, eu já falei isso. Né? Grandes personalidades desse país hoje estão vindo do Nordeste, porque eles estão mudando o cotidiano escolar. Essa é a proposta que a gente está trazendo aqui para a nossa região, né? De, coletivamente, nós temos aí, efetivamente, participando do nosso eixo de educação, 10 cidades, nós somos 12 municípios, mas nós temos 10 cidades que estão participando. Nós temos um momento que a gente está trocando informações, olha, eu tenho essa boa prática no meu município. Aí um outro município fala, poxa, isso é interessante. Outro dia a Barra do Piraí apresentou um projeto interessantíssimo contra a evasão escolar. Criou até uma lei municipal sobre isso, com uma equipe multidisciplinar. Outros municípios perceberam isso e foram à Barra do Piraí fazer um benchmark para levar para o município dele. A Prefeitura de Resende criou um sistema de gestão da educação sem precisar contratar grandes empresas. Porque a gente sabe que tem empresas que trazem um modelo pronto, né, e alguém leva algum por fora e traz um negócio que não atende ao município. Pô, Resende criou um próprio sistema de gestão, né? Pinheiral tem um trabalho extraordinário que eles estão fazendo de escola inovadora também e de uma sala de transição da criança com deficiência. Quando ela chega na escola, ela vai para um ambiente que ela é preparado, ela e os outros coleguinhas e os professores, para que essa pessoa com deficiência seja recebida de uma maneira dentro dos seus direitos, não de uma maneira piegas, mas dentro dos seus direitos. Aí você vai em Porto Real, eles criaram um laboratório de matemática, chama LabMet, fantástico, entendeu? E outras iniciativas. Aí, Volta Redonda tem outras coisas. Quer dizer, os municípios da região, da nossa região, estão investindo em projetos significativos para a escola pública. E isso é muito bom, para que a gente possa transformar. Aí sim, no meu ponto de vista, com a pouca experiência que eu tenho, nós vamos mudar as coisas. Agora, vai surgir um Messias, vai surgir alguém que vai... os alunos agora vão vir mais educados, o pessoal costuma dizer isso, vão vir respeitando o professor, vão ver isso, vão ver aquilo. No meu ponto de vista, não vai acontecer. Nós temos que ter que isso é uma realidade, não achar culpados para isso. Isso é um contexto que foi criado pela nossa comunidade, nossa sociedade. Isso veio desde o golpe. Eu não sou esquerdista, não, mas é história. Isso vem desde o golpe militar de 64. Né? Isso é um projeto de poder. Né? E isso veio crescendo de uma maneira que não nos deixou nessa situação. Então, Vânia, eu gosto muito do trabalho do Gonzaguinha. Né? E o Gonzaguinha tem aquela música Descobrir, né? Ele fala uma coisa fantástica. Tudo é nosso e tudo sempre esteve em nós. Se nós não arregaçarmos as mangas e no cotidiano escolar, cada escola, cada sistema de ensino municipal falar, olha, os erros são esses, a realidade é essa, e o que nós temos que fazer para mudar essa realidade? E trabalhar para isso, se não fizermos isso, não vai acontecer uma mudança significativa. Nós vamos continuar sempre achando uma muleta, sempre achando um culpado. A educação não é valorizada. Eu dava aula no Verbo Divino, você lembra? E eu dava aula no Colégio Estadual Jaime Camargo e dava aula no Colégio Pereira Bruno da Prefeitura. Eu e outros profissionais que eu conheci daquela época que trabalhavam em escola rica, vamos dizer assim, uma escola que tinha condições, o Verbo Divino me dava material para eu trabalhar, mas eu não me sentia no direito, e outros profissionais trabalhavam comigo no Jaime Camargo, por exemplo, de que o que eu fazia no Verbo Divino fosse diferente em qualidade do que eu fazia numa escola pública. Elas poderiam acontecer de uma maneira diferente.
Mas o conceito, a responsabilidade e o trabalho, ele tinha que ser o mesmo. Então, é dessa maneira que eu entendo, né, que a gente vai poder realmente mudar o que está acontecendo dentro das escolas brasileiras, despolitizar isso. Nós temos municípios aqui que, em 8 anos, tiveram 6 secretários de educação. Nós temos municípios, outros, que em 8 anos tiveram somente um secretário de educação, que desenvolveu um trabalho. Eu vou te dar um exemplo aqui, é de Resende, né, que a Rosa está lá já há um tempão, e agora ganhando um prêmio estadual de melhor sistema de ensino, né, em educação, do prêmio da Band. Então, despolitizar o ambiente da educação e introjetar projetos que tenham relevância e tenham significância, vamos dizer assim, para cada um daqueles jovens que está lá e para o profissional de educação e as famílias. E a gente parar de ficar se desculpando muito e encontrando fantasmas que não deixam a educação ir em frente. Aqui nós temos, insisto nisso, no Brasil e na região, escolas públicas de qualidade. Hoje, por exemplo, se chegar um amigo meu que tiver um filho com alguma deficiência e se quiser uma indicação, eu indico para ir em algumas escolas públicas da região e não indico para algumas escolas particulares famosas aqui da nossa região. Conhecidas. Já me falaram isso. Tá? Já me falaram isso. Eu tenho um exemplo claro. A solução, eu acho, só te interrompendo, a solução, acho que assim, primeiro a gente tem que entender a nossa realidade, tá? Nós sabemos que há uma deficiência, mas há também uma falta de interesse da sociedade também arregaçar as mangas, porque todos nós temos a participação dentro da escola como pais, como sociedade, como cidadãos, porque na hora de votar, prestem bem atenção como está a educação no seu município e quais os projetos de educação que você está aí dando o seu voto, porque é o futuro dos seus filhos, é o futuro profissional deles também, porque nós temos um mercado de trabalho e o mercado tem anseios de profissionais que saibam trabalhar. Mas para isso eles precisam de educação. E é o município que fornece isso em grande escala. Então, preste atenção na política pública, preste atenção no seu município, na parte educacional. Não deixe que essas pessoas continuem no poder se elas não dão atenção, porque elas precisam saber que a sociedade se importa, porque esse clamor tem que vir de nós, não é de cima, é dentro das escolas, da família, da nossa casa. E também eu acredito que a gente, sabendo de algumas deficiências, a gente pode provocar o judiciário, sim, podemos provocar o legislativo para fazer leis adequando essas crianças, mas não só isso, gente. Entender de maneira ampla que a educação, ela também é um convívio social, é uma justiça social. Não existe justiça social se todo mundo não puder ter acesso à educação. Então, a educação faz parte do nosso dia a dia, ela é importante para todos nós. E eu também estudei em Barra Mansa durante toda a minha juventude, também da minha infância, e realmente não tem como ficar da mesma maneira como eu estudei. As tecnologias hoje são diferentes, a impulsividade hoje dos alunos a aprender não tem a mesma técnica. Por mais que o professor vire bananeira na frente, ele precisa dessas inovações de ferramentas, precisa investir nisso na tecnologia. E eu queria também dizer, porque eu conversei ontem com meu filho, ele está na faculdade, ele disse assim, mãe, eu tenho mais 1 ano de faculdade. E eu vejo que tudo que eu queria aprender para a profissão, para aquilo que eu estou fazendo, eu já aprendi. O que está agora é encher linguiça. Então, existe também algumas coisas que a gente, como
pai, mãe, a gente fica um pouco receoso, tipo assim, estamos empurrando muito conteúdo, estamos fazendo ficar enfadonho demais o ensino, existe uma defasagem da prática do dia a dia com aquilo que é ensinado. Como que o currículo escolar pode se adequar a esse jovem, a essa mentalidade hoje? Porque, gente, vamos combinar, a gente não aceita 10 segundos de um Reels, a gente quer para ontem, a gente tem essa mania de querer fazer as coisas e tem o Pix, tem o e-mail, recebe uma mensagem no WhatsApp, você fecha negócio em menos de 10 minutos. Então, a vida está muito rápida, né? Tudo é muito tecnológico, é muito imediato, né? Você transfere dinheiro daqui para a Austrália e vai sair lá na conta da pessoa. Então, a gente está num ritmo diferente. E será que isso também não faz parte daquilo que está sendo ensinado? Será que dá para juntar esses dois pensamentos, daquilo que é essencial, que é importante para o profissional, e daquilo que o profissional ainda deseja se educar, se aprimorar? Como é que a gente pode fazer esse grude? O Vânia, a questão do ensino superior no Brasil é o que seu filho falou, isso acontece. Nós tivemos uma explosão do ensino à distância e que eu acho muito interessante, porque um menino hoje que está lá numa fazenda em São José do Barreto, Sim, ele pode fazer um superior, exato. entendeu? Eu acredito que possa abrir para ele uma gama de oportunidades, não oportunidades de emprego, de trabalho, mas oportunidades de empreender, de Uhum. melhorar o cotidiano do entorno dele, de família, de trabalho, etc. Então, mais essa questão do ensino à distância no Brasil, ela, ela fez uma queda muito Contribui. grande, Uhum. ela contribui de uma maneira significativa para a queda da qualidade numa série de coisas, entendeu? E isso aí se tornou um comércio muito vantajoso. Outro dia eu recebi uma proposta de 3 cursos de pós-graduação a R$ 99,90. Quer dizer, é um absurdo. Você vai ver a qualidade do negócio. Eu nem entrei, mas em alguns você vai ver a qualidade do negócio. É absurdo, entendeu? E algumas pessoas falam, o brasileiro gosta de falar isso. Ah, mas isso acontece no mundo inteiro. Aí eu pergunto, mas aonde? Me dá um país que acontece, existe ensino à distância, e até graduação à distância em alguns países, de uma maneira muito competente e séria. Agora, no Brasil, isso virou um comércio incrível. E as presenciais, né? Eu trabalhei muito tempo numa e eu acredito que as presenciais vão se fortalecer em alguns cursos, por exemplo, na nossa área de educação, de licenciatura, eu não tenho dúvida que uma hora essa questão ela vai voltar toda. Porque hoje as instituições de ensino superior, você só tem licenciatura à distância. Aí você entra num problema ferrado. O cara fez uma moça fez um curso de matemática à distância, né? Nunca entrou numa sala de aula, não tem estágio, o estágio supervisionado é ridículo, a realidade é essa, e de repente, hoje a educação física também, hoje tem curso de educação física à distância, o cara faz aula curso à distância, nunca fez um estágio, nunca esteve dentro de uma sala de aula, e de repente ele é jogado, passa num concurso e é jogado não, ele vai, pega uma sala com 50 crianças. Isso é no Brasil, entendeu? Essa política, esse governo atual, né, o ministro da Educação, ele está mudando isso. Ele está tentando restringir isso ao máximo, porque eu tenho um sobrinho, minha irmã mora na França há muito tempo, e meu sobrinho é professor, né? Se formou, hoje ele é professor lá na rede pública da Prefeitura de Paris, mas foi ensino presencial. Ele, antes de assumir uma sala de aula, ele ficou 1 ano e meio em capacitações práticas dentro de escolas e etc., até ele poder assumir uma turma. E no Brasil isso o discurso, um lobby muito grande de políticos no Congresso, gente ganhando fortunas com isso. A gente sabe que tem instituições aqui, que eu não vou citar o nome para não ter nenhum problema jurídico, que estão ficando cada vez mais ricas, ganhando mais dinheiro, né? São fundos internacionais que estão vindo. Então, essa qualidade no ensino superior ela é questionável hoje também. Né? As escolas
públicas, as federais, grande parte dos professores fazem prova, né? E depois que estão lá dentro, é um emprego vitalício. Uhum. E são professores com dedicação exclusiva, às vezes estão fora do mercado do trabalho, não estão convivendo com uma realidade, né? Então, isso prejudica um pouco, ainda tem essa questão de paralisação e greve. E instituições particulares, essas menores, como nós temos Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, são empresas familiares, empresas que muitas vezes sempre prezaram pela qualidade, elas estão tentando sobreviver, porque esses grandes conglomerados estão chegando para pega uma aqui, pega outra ali, pega outra aqui, e é uma coisa predatória e que visa também grana, visa lucro. Então, a nossa realidade do ensino superior, nós temos instituições extraordinárias, fantásticas. A gente está falando de uma maneira geral, mas a gente tem instituições fantásticas, extraordinárias. Mas o nosso sistema de ensino brasileiro, seja da educação infantil ao ensino superior, ele tem que ser um projeto de sociedade, um projeto de comunidade, e não um projeto político, né? No último governo que nós tivemos, o governo do Brasil, né, do Jair Bolsonaro, nós tivemos aí, por baixo, meia dúzia de ministros da educação. E gente que você via que não tinha competência nenhuma para assumir nenhuma reitoria de uma instituição de ensino. Verdade. Né? Com roubos absurdos, né? Dinheiro que vinha para a educação, sem política, sem nada. Isso para a gente foi muito, muito ruim. Sim. Eu não estou dizendo que outros governos, essa coisa foi sensacional, não. Mas, porra, nós tivemos Paulo Renato, nós tivemos gente muito boa na frente do Ministério da Educação e que deixou um legado. Por exemplo, o Paulo Renato, no governo Fernando Henrique, ele deixou um legado, deixou o Enem, deixou uma série de coisas, deixou um projeto de sociedade. E a gente não pode ter um projeto político, um projeto ideológico, né, para um sistema de educação de um país. Né? Em todos os países que nós conhecemos, que transformaram a sua realidade, que produziram um desenvolvimento, inclusive sustentável, tudo começou pelo um grande investimento, um grande projeto educacional. E foi assim na Coreia, foi a reconstrução da Alemanha, foi a reconstrução do Japão, foi assim na América do Norte, foi assim no Chile, e foi em vários países do mundo. Não tem como você mudar um país por outro caminho que não seja o caminho como você falou no início. Relacionamento entre as pessoas, pela humanização, pela a formação permanente que a gente chama. Você nunca para de estudar. O menino começa lá na educação infantil e ele vai seguindo. Depois dele, como profissional, você é advogado, você sabe que você sempre tem que estar estudando. Médico tem que sempre estar estudando. Professor tem que sempre estar estudando. Até a gente se aposentar e depois a gente ainda continua estudando alguma coisa para a gente apresentar na vida. Isso tem que ser um projeto de sociedade. E, na minha humilde opinião, é o que falta no nosso país. Porque entra um governo e sai governo, é questão ideológica, é gente mandando colocar uma série de coisas que realmente não levam àquela questão que eu falei do Milton Santos lá atrás. E a gente pertenceu o que nos pertence. E você falou uma coisa fundamental, e que eu falo há muito tempo. As famílias para algumas escolas, para alguns sistemas, seja particular ou público, o melhor é que a família fique longe. Entendeu? Eu já vivenciei isso em escola particular e em escola pública. Né? É melhor que os pais não cheguem. E tem que ser diferente. Os pais têm que se aproximar. Sim, contribui, né? É isso que eu ia falar agora. Pela contribuição que os pais podem dar. Tá? Dentro dessa visão de formação e do que ele quer para o filho dele. Pô. É a mesma coisa. Eu vou entregar meu filho numa escola, eu vou deixar lá. Não é a falta de respeito. Antigamente falava isso. O que o professor falou está sempre certo. Não é isso.
As coisas mudaram. Os projetos são outros, as escolas são outras. Você tinha escola confessional, 2 escolas confessionais em Barra Mansa, que era o Verbo Divino, e o Amparo, que tinha aquela questão religiosa e tudo mais, né? Católica. Hoje você tem outras realidades, e você tem nesses ambientes, você tem um protestante, você tem um espírita, você tem um bandista, tem um pessoal do candomblé, você tem um outro contexto. E a presença das famílias não é só para ficar enchendo, para brigar, não concordar com as coisas, achar que a escola tem que resolver os problemas, como você falou, educação dentro de casa, resolver coisas. Eu já tive uma situação de um pai, uma vez, lá no Verbo Divino, que ele estava no museu, Marta, Jane, Edson, e ele chegou e falou, olha, eu não sei mais o que fazer com meu filho, vocês resolvam aí, eu não venho mais aqui. Vocês é que têm que resolver a situação do meu filho, entendeu? Eu falei, mas você está entregando a educação do seu filho para a gente? Falei, vocês façam o que quiser, não tenho mais paciência, não tenho saco, perdi as esperanças com ele. Não é isso. E não é aí você estar sempre reclamando da escola. Mas você ponderar e você ajudar a contribuir. E as escolas têm que estar abertas a isso. Né? Isso foi uma experiência legal que eu tive no Verbo Divino também. Porque o Ernesto Casiraghi, ele era um visionário. Entendeu? Verdade. Como gestor, tinha os defeitos nele. Mas era um visionário. Ninguém pode tirar isso dele, da transformação que ele fez na educação em Barra Mansa e no ensino em Barra Mansa. Esse trabalho do Ernesto foi fantástico. Mas ele era um visionário, ele ouvia os pais, tinha conselho dos pais, às vezes tinha uns quebra-pau danado, brigava, tinha pai que saía de lá. Outro dia eu ouvi um na rua que uma vez ficou bravo aberto, e a gente até conversou sobre isso. Porque são opiniões divergentes. Sim. Mas nunca deixamos de receber os pais, de ouvir os pais, né? Às vezes não ia fazer tudo que os pais queriam também, porque tinha pai que chegava lá e falava, eu pago isso aqui, e você vai ter que fazer. Eu detestava ouvir isso, eu não ouvia de pai. Eu partia para ignorância às vezes, sabe? Eu pago isso aqui, tem que ser do jeito que eu quero, meu filho vai fazer do jeito que eu quero. Não, não vai não. Entendeu? Não vai ser assim não. E mais de construir. E essa é a base, o conceito que a gente tem de uma escola inovadora. E eu insisto nisso toda hora. É a gente ter metodologias, novas metodologias, a gente ter novos ambientes, a gente trazer a escola para a realidade e que essa seja uma construção coletiva. A gente não está querendo que ela perca autonomia, que as pessoas... eu estudei 10 anos para isso, agora para ouvir um pai. Não é isso. A gente não quer perder, tirar a autonomia de ninguém. Mas não tem mais como nós sermos um abjeto ou uma úlcera, né, um negócio que a sociedade está toda crescendo de uma maneira diferente, está errada, e nós é que estamos certos aqui dentro das escolas e dentro dos ambientes educacionais, porque nós é que fomos formados. É verdade. Eu penso também em a questão de integrar as escolas, né, públicas e particulares. Eu lembro muito do GEVERD. Eu lembro muito desses eventos esportivos, desses eventos de gincanas, de escolas e tal. Por quê? Porque toda a escola se movimenta, há uma socialização maior, há uma busca para a comunidade, para fazer arrecadação de alimentos e, sabe, essa doação. Então, assim, eu via que as pessoas, elas se uniam em prol de algo maior. E nesse momento, um escutava o outro. Próprias pessoas da escola, uns tinham mais condições e outros não, e aí você via a realidade de onde morava, ia buscar as coisas, levar coisas. Eu vejo também que falta um pouco isso no município de Barra Mansa, principalmente. A gente tinha uma atividade muito grande de integração das escolas, de fazer eventos esportivos, para que a nossa comunidade não só crescesse, mas a gente pudesse sentir da maneira como as pessoas viviam e quais as necessidades e quais eram os que se despontavam no esporte, porque eu vejo que o esporte salva muito. O esporte, ele ajuda. O que nós promovemos, que nós fizemos lá no Verbo Divino, e eu me sinto muito à vontade, porque eu criei os jogos, aquele projeto do Verbo Divino, né? Nós criamos, eu e um grupo de profissionais de educação física, eu estive à frente. Nós chegamos a ter um mês de jogos, nós recebíamos equipes do Rio de Janeiro, de Valença, Redonda, de Resende, de Coatis. As pessoas vinham que acreditavam. Isso que
era uma peste, mas era o que você falou aí, é o que vem, é o encontro que eu estou dizendo de escola, é relacionamento, é humanização dos ambientes. E as pessoas se respeitarem e as pessoas se relacionarem. Outro dia em Pinheiral, o Paulinho, lá, o professor de Educação Física lá do colégio, lá do Roberto Silveira de Pinheiral, ele participou de todas as etapas do GEVERD. Eu até dei no final para ele uma medalha, ele tem essa medalha na casa dele até hoje lá, ele e o professor Mazola de Valença. Gente que via, então os alunos se relacionavam, alunos de escola pública, como você falou, de escola particular. Naquela época, no Verbo Divino, nós tínhamos alunos dos bairros, de diferentes bairros, de outras cidades. Nós tínhamos alunos de Resende, de Coati, de Porto Real, de Volta Redonda, que vinham para o Verbo Divino. Nós não podemos, Ânia, a educação, não só a educação, mas de uma maneira geral, nós não podemos, por isso que eu gosto demais da obra do Gonzaguinha, desculpe eu insistir nisso. O mais importante de tudo são as pessoas. Verdade. Gente importante, tá? E eu tenho um filme antigo que você já deve assistir, ter assistido, eu falo sempre dele, todo momento que eu posso, que é um filme que chamava A Corrente do Bem. A corrente do bem, ela é muito maior que tudo. E ela é muito mais forte. Tá? Essa corrente do mal que a gente vê toda hora, liga a televisão, é notícia ruim, é gente fazendo mal, é gente matando. Isso não é nada diante do que é feito de boas coisas. E dentro disso está a questão do relacionamento entre as pessoas. Então, a escola, ela tem que ser, ou deve ser, um ambiente que esses relacionamentos possibilitem um caminho de construção para as pessoas, para a vida de cada um. E dos diferentes personagens, como eu disse no início. O professor tem que ser feliz, né? O diretor ser feliz, o aluno ser feliz. Né? Não uma felicidade forçada, mas uma felicidade construída. Pode parecer piegas, mas é um ambiente que você viveu no Verbo. Exatamente, muito saudável. De amizade, de fraternidade. Amizade para a vida, tá, gente? Para a vida inteira. Eu, outro dia, fui num evento, início do ano passado, nessa época agora de junho, uns alunos do Colégio Estadual James Silvestre Camargo, que eu fui diretor e foi professor de Educação Física da Escola do Estado, em torno de 15 alunos, com as suas famílias, com seus filhos, eles fizeram um encontro, eles se encontram todo ano. Isso foi construído na escola, no dia a dia. Um casou com uma colega, outro casou com outra colega. Nós não podemos perder isso de foco, que a escola é um ambiente de aprendizagem, ela é um ambiente de ensino, de aprendizagem, vamos dizer assim, mas ele é um ambiente em que as pessoas vão se relacionar e vão construir a sua vida e o seu caminho. Isso não tem que ser de uma maneira desagradável. Isso pode ser muito agradável. Agora, nós não vamos, como eu falei para você, mudar isso com o estalar dos dedos, né? Talvez, eu não acredito nisso, que eu acho que eu vou viver muitos anos. Mas daqui a uns anos, nós já estamos hoje temos 3 municípios com escolas inovadoras, com projetos em andamento, e temos mais 3 municípios da região que estão pensando em, já nesse ano, começar projetos de escolas inovadoras. E aí, a gente, no outro ano, começa mais um ano, e daqui a pouco nós vamos ter todas as escolas em tempo integral. Tem patrocínio essas escolas ou é uma escola particular? Como é que é esse projeto? Esses projetos estão acontecendo em escolas públicas municipais. Então, é bancado pelo município? Pelo município. Nós temos hoje Piraí, um projeto já em andamento em Piraí. Nós temos um projeto andando em Pinheiral, com outro praticamente próximo a começar, numa escola rural fantástica em Pinheiral, com uma diretora aqui de Barra Mansa, Elvira. E temos essa escola em Bulhões, que já está bem adiantada. Então, nós já temos
3 escolas em 3 municípios. Não temos pressa. A gente quer que a gente possa transformar todas as escolas da região, que aliás isso é uma lei federal, em escolas em tempo integral, mas escolas em tempo integral não mascaradas, como tem um ou outro município aqui na região, mas escolas realmente que o aluno, a integralidade dele nesse ambiente seja feita de uma maneira significativa e produtiva. Porque senão o cara faz o seguinte, na minha escola de tempo integral, o aluno de manhã ele tem aquela, vamos supor assim, aquela programação básica, e à tarde ele vai fazer quindim, ele vai fazer aula de educação física somente, ou ele vai fazer... Não, a gente quer um ambiente, né, em que a gente conhece isso em vários lugares, aqui no Brasil já em outros países, que o menino chegue na escola e ele, na hora de ir embora, fala assim, porra, mas já acabou? Eu vou embora para casa? Né? Seria tão bom ficar aqui. E isso não está longe de acontecer e é possível. Agora, a gente tem que não choramingar demais e fazer acontecer. É isso. E nós vamos conseguir. Não, com certeza. Vamos conseguir sim, mas é isso que a gente precisa, gente. Participação da sociedade, participação dos pais, sabe? E também uma vida, sabe, livre de preconceitos para que a gente possa introduzir vários personagens dentro do sistema educacional. Porque a nossa sociedade precisa de integrar interesses diferentes para que a gente evolua como seres humanos. Eu não sei o que seria de mim sem a escola. Aqui no Instagram, um monte de amigas minhas que têm hoje me dado visibilidade, me chamado a atenção para outros trabalhos, é por causa da escola. Foi a escola que iniciou esse tratamento igualitário e de conversa, e de habilidade social. Sem a escola, homeschooling, gente, é exceção. Homeschooling não é para você ficar com medo da sociedade, não. É só para alguns casos que a pessoa realmente necessita, ou tem uma deficiência muito grave, ou ela não consegue se integrar, tem algum problema cognitivo muito difícil de integralizar, que agora não é o momento, mas o que a gente precisa hoje, graças a Deus, é de aumentar a nossa produtividade com conhecimento, com socialização, com cidadania, e ajudar esses municípios que estão aqui na nossa região, junto com esse convidado maravilhoso, que é o Fernando, que ele tem um projeto para ajudar a educação. Fernando, vou te fazer um convite. Você vai entrar com a gente nesses programas políticos, vamos fazer uma melhoria no nosso município. Barra Mansa está precisando de novo. Você já foi secretário, você sabe como é que funciona a máquina. Tem uma galera muito assim animada, querendo trabalhar na política da cidade. A gente conta com você também para ajudar nesse projeto, porque não vamos ficar do jeito que estamos, não. As eleições estão vindo aí, pô. Vânia, aquilo que eu falei para você de retornar, eu tenho muita gratidão por tudo, né? Por todos e por tudo, né? A gente é um muro, né? Um The Wall, como diz lá o Pink Floyd, mas cada personagem, cada situação que passou pela vida da gente é um tijolinho, isso tudo parece piegas, mas é assim. Quando eu fui para a Secretaria de Educação, eu fui com esse pensamento de eu dar o retorno para essa cidade, para essa comunidade, de tudo que eu recebi. Mas isso são questões que, às vezes, a política, do ponto de vista de quem está à frente do poder, é diferente do seu, então, cada um segue o seu caminho. Eu nunca vou deixar de contribuir para essa comunidade, né? Isso passa longe da minha cabeça. Em um momento ou outro. Eu já recebi muito e eu acho que já contribuí muito para a minha cidade, né? Uma coisa que eu acho fantástica, você citou aí, foi o GVED, alguns pontos. Por exemplo, as Olimpíadas Especiais de Barra Mansa foi um negócio bacana que eu criei no UDM junto com a Sônia Coutinho. E a gente chegou a ter participação também, foi um negócio grande pra caramba, né? Era um sábado o dia inteiro de mais de 30 municípios do estado do Rio de Janeiro participando, foi um negócio muito bacana, que depois não foi para frente, né? Infelizmente, porque tinha participação do poder público também. Então, eu acho que
já fiz alguma coisa e já recebi muito. E eu estou sempre disposto a fazer uma coisa de uma maneira, até a política, mas para que a gente, ou de uma maneira política, né? Para a melhoria da comunidade. Né? E eu estou sempre à disposição. Tem municípios que me chamam, né, da região, eu vou. E esse trabalho da ADR Sul-Fluminense é um trabalho que está sendo espetacular, tanto no turismo, eu estou falando da educação, mas turismo, mobilidade. Pô, sexta-feira nós vamos ter um evento grande lá de manhã, com o senador Portinho, lá na Unidom Bosco, em Resende, às 9 horas, para tratar dessa questão da mobilidade. A comunidade, muitos não sabem, mas esse edital novo da NTT, de concessão da Nova Dutra, o nosso eixo mobilidade reuniu a nossa comunidade e fez 42, se eu não me engano, proposições de mudança no edital que já estava para ser aprovado. Dessas 42, 37 foram aprovadas. Essa Serra das Areias, que vocês já estão podendo começar as obras aí, se não fosse uma ação do eixo mobilidade da ADR Líder, junto com os prefeitos, etc., comandados pelo PET, pela ADR, ela não estaria acontecendo. Então, existe um grupo de pessoas, né? Eu estou falando aqui um pouco da ADR. No turismo, a Denise Singulante está fazendo um trabalho que foi criado um circuito de cicloturismo aqui com mais de 4 quilômetros, entendeu? Na tecnologia, o Luiz Antônio, que foi prefeito lá de Piraí, também está reunindo parceiros para criar um projeto de inovação e tecnologia na região. Aí eu volto, né, naquele exemplo que eu dei lá de Maringá e na fala do professor Milton Santos, que eu insisto em dizer. Nós temos que pertencer ao que nos pertence. Isso tudo é nosso. Tá? Isso não pode ser de grupos que assumem eventualmente o poder e, por projetos pessoais, desenvolvem ou tentam ou realizam coisas que venham de encontro, não ao encontro, venham de encontro ao que a nossa comunidade entende o que é melhor para ela. Esse tipo de coisa tem que ser mudado, entendeu? E nós temos que fazer esse trabalho, sim, de qualquer maneira. Olha, nós vamos apoiar, porque tem esse negócio também. Às vezes você apoia e você se decepciona, porque, né, parece que essas cadeiras de poder público, de prefeito, de vereador, de secretário, sobe a cabeça. Os caras parecem... Não, porra, muda completamente. Vira outra... Entendeu? Acha que tem poder, que é isso, que é fodão, desculpe do jeito que eu estou falando, mas que pode tudo. Não pode. O cara tem que ter a percepção que ele não pode nada. Agora, quem vai pôr esse pessoal no lugar dele é a comunidade. A comunidade tem que pensar, né, Vânia? Então, o que você está dizendo aí, eu não me furto a fazer isso. Eu hoje participo de um projeto político, de um grupo político. Porra, eu fico muito feliz, né? Ontem falei isso aí, que você vê que quando você vê um aluno seu fazer, né? E desculpa que eu vou citar aqui, o que o Tandy Vieira está fazendo como deputado estadual. Né? É um orgulho para a cidade, é um orgulho para ele. Cara, você fica arrepiado de ver, porra. É um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho sem pretensão e vaidade pessoal. E projeto pessoal. Mas um projeto para a comunidade. Então, isso é importante, que a gente esteja, fazendo aqui, não é fazendo campanha, mas esteja do lado de gente assim. Porque tem políticos muito bons. Tem gente que a soberba, o individualismo, o mau-caratismo, a falta de compaixão pelo outro, né, por outros seres humanos, e o interesse somente no projeto de vida e político dele, e isso a gente vê em alguns lugares, isso vem atrapalhar e, às vezes, colocar uma sociedade em atraso, o desenvolvimento de uma comunidade em atraso, por 8 anos, né? Se uma pessoa ficar 2 anos não fazer. Agora, cabe a nós, de alguma maneira, cidadãos, fazer a sua contribuição no seu local, no seu espaço, né? Lutar por eles e mudar de alguma forma.
né? O Brasil não está perdido. As pessoas falam assim, porra, não tem jeito, né? O Brasil não tem jeito. O Brasil tem jeito, né? Muita coisa boa. Nós temos o melhor sistema de saúde pública do mundo. É o SUS, cara. Tá? É verdade. E bacana. Ah, tem falhas? Tem. Mas é o melhor sistema de saúde pública do mundo, né? Nós temos outras coisas extraordinárias no nosso país, na nossa cidade e no nosso cotidiano. Agora, a educação é o começo de tudo. É verdade. Então, assim, agradecendo, porque a gente já tem quase 1h30 aqui falando, e o povo sabendo que você é um cara empreendedor, está sempre em prol da educação. E obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz nos seus projetos, gosto demais de saber de coisas novas. Acho que a nossa região precisa realmente expandir as suas possibilidades, as suas capacidades, porque eu sou nascida e criada em Barra Mansa, tenho amigos em Resende, tenho pessoas também em Volta Redonda, da família. Então, assim, a gente quer que a região como um todo se beneficie. E outras empresas cheguem e tenham a grandeza de ficar, né, perto da nossa população, porque sabe que a nossa população é capacitada, educada, ela é empreendedora, ela está perto das pessoas deficientes, precisa realmente de uma mentalidade política melhor para a gente votar certo. Então, gente, educação é muito amplo, sabe? São vários assuntos dentro desse assunto. Não deixa de ver as outras lives que vão vir terça-feira. E também ajude a gente a construir educação de verdade no seu município. Vote certo, faça políticas públicas junto com seus vereadores, vá, cobre as autoridades, ajude os educadores, fale com professores, com diretores de escola. Você que é pai e mãe, contribua para a sua escola. Você que é aluno, ajude a construir também a sua turma. Quem precisar de ajuda, fale lá, olha, tem um aluno, amigo meu, que não está conseguindo. Então, assim, a participação das pessoas é o que faz a escola evoluir e melhorar. Então, se você puder contribuir, contribui com essa live, divulga o trabalho do Fernando, que está fazendo aqui na região, que é muito importante. E, Fernando, despede do povo, que essa live vai ficar salva, e aí mais pessoas vão ter acesso à informação daqui para frente. Fala aí. Tá, agradecer a todo mundo e rapidinho, só vou citar 2 personagens que eu já citei aqui, que eu sinto muito, vou citar de novo. E vou dizer para vocês que a gente não esquecer, né? Gonzaguinha, tudo é nosso e sempre esteve em nós. Isso tudo pertence a nós, cidadãos. E ao professor Milton Santos, a gente tem que pertencer ao que nos pertence, né? Nós é que temos que construir as mudanças que a nossa sociedade tanto precisa. Agradecer muito a você, Vânia, muito. Eu me sinto honrado e privilegiado de estar aqui nesse espaço, tá bom? E estou à disposição para que você, a hora que você quiser conversar sobre outro assunto, sobre ensino superior, sobre o que eu puder e tiver alcance para ir, eu estou junto aí com vocês, tá bom? Então, beijo em todos. Vamos saber mais live. Eu, como católico, eu vou pedir a Nossa Senhora da Aparecida que cubra todos vocês com o manto sagrado dela. Amém. Né? E que a gente seja muito feliz e continuando aí nossa caminhada aí. Temos muitos a construir. Um beijo, gente. Até a próxima semana. Um abraço para vocês e felicidade. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Beijo.